Vamos começar a nossa segunda aula do nosso curso de inglês instrumental. Na última aula, lembra que a gente viu sobre os textual geners, que são os gêneros textuais, né? Nós vimos sobre artigo científico, texto de revista, de jornal, vários tipos de gêneros textuais. Vimos também sobre as reading strategies, que são as estratégias de leitura. Lembram? Predicting, o skimming e o scanning. Hoje nós vamos continuar nessa linha de estratégias de leitura, mas nós vamos entrar um pouquinho mais a fundo no texto e ao invés de olhar estratégias amplas de leitura em todo o texto, nós vamos trabalhar as estratégias de vocabulário. Ou seja, eu tenho um texto, eu não entendo totalmente tudo aquilo que está escrito no texto, mas eu vou identificar palavras que vão me ajudar a entender e compreender a informação que está sendo passada. Ok? Então, são as nossas vocabulary strategies, são as estratégias de vocabulário. E eu vou começar fazendo como? Eu vou começar identificando palavras conhecidas, ok? Se eu tenho um texto, eu vou pegar e eu vou ver daquele texto ali que palavras que são conhecidas. Lembrem que eu falei que no inglês, mais ou menos 80% das palavras têm origem em latim. Então, de uma forma ou de outra, a gente vai lembrar do português. Um pouco mais distante pela raiz, mas a gente vai lembrar. Aquela palavra vai ser mais ou menos parecida com o que ela é no português. São as palavras cognatas, ok? Nós vamos ver as palavras cognatas e depois nós vamos ver as falsocognatas. Depois nós vamos pular para ver aquelas palavras que não são relevantes para a compreensão do texto. A gente vê ali que tem várias palavras no texto. Algumas eu consegui identificar por serem cognatas, algumas eu não consegui, mas eu vou ver que elas não vão ser tão relevantes, então eu vou descartá-las. Por fim, eu vou entrar no esclarecimento do significado de palavras desconhecidas, mas importantes para a compreensão. E aí, como que eu vou fazer isso? Eu vou trabalhar a indução ou inferência, eu vou analisar os afixos, que são os prefixos e os sufixos, e, por fim, depois de tudo, eu vou apelar para o nosso dicionário, ok? E aí eu vou tratar um pouquinho sobre como fazer uma consulta a um dicionário bilíngue, ok? Vamos começar, então? Vamos começar falando dos cognates. O que são cognates? Cognates são palavras que apresentam grafia e significados idênticos ou, pelo menos, semelhantes em 2 ou mais idiomas, ok? São aquelas palavras que eu bato o olho no texto e eu vejo, opa, essa palavra aqui eu sei o que é. Porque ela tem uma escrita muito semelhante, né? E o significado também. Então, olha só, eu trouxe aqui alguns exemplos de cognatos idênticos. São aquelas palavras que tanto em inglês como em português elas são idênticas. Com exceção, claro, que no inglês a gente não usa acentos gráficos. Então, algumas palavras elas não vão ter acentuação, mas fora isso elas são idênticas na grafia e no significado. Olha só, legal, camera, material, chance, chocolate, area and piano. Então, olha só, legal é a palavra cognata para legal, né? Que vem da lei, que deriva da lei. Camera é a palavra para câmera. Material para material. Chance para chance. Chocolate para chocolate. Area, eu faço área. E piano é piano. Então, olha só, são palavras que a escrita é idêntica e o significado é exatamente o mesmo. Eu tenho cognatos idênticos. A pronúncia, por óbvio, vai mudar, mas basta a gente praticar para a gente conseguir falar nos 2 idiomas, ok? E os cognatos semelhantes? Cognatos semelhantes são aqueles que a grafia é parecida, ela não é idêntica, mas a grafia é parecida e o significado é o mesmo, ok? Então, você vai olhar aquela palavra, olha só o exemplo que eu trouxe aqui, o primeiro, different. Different eu escrevo com 2 Fs e sem o E no final em inglês, mas significa exatamente o quê? Diferente, tá? Television, olha, television me lembra televisão e é exatamente isso que significa. Então, o significado é idêntico, só a grafia que é um pouquinho diferente. Outros exemplos, important, event, object, intelligent, product, public, responsible, process, minute, accidental, idea, competition, elephant, future e potential. Então, todas essas palavras são
o significado é o mesmo daquilo que elas realmente parecem que são em português. Então, important, importante. Event, evento. Object, objeto. Intelligent, inteligente. Tá vendo? Parece muito a grafia. Então, a gente tem cognatos que são semelhantes. E isso facilita muito a compreensão textual. Porque, como eu disse, quando a gente pega um texto para ler, a gente vai encontrar ali uma média de 70% a 80% de palavras que são cognatas. A gente vai entender o que está dizendo apenas pelas palavras. Um verbo ou outro, alguma coisa assim, que vão ser palavras que a gente não conhece. E mais para frente no curso nós vamos estudando as classes de palavras e vamos aprendendo também sobre verbos, pronomes, adjetivos, advérbios, né? Mas por hora a gente está focando nessa concentração, nessa compreensão maior, sem eu precisar me aprofundar muito no estudo do idioma, sem precisar me aprofundar muito na gramática, né, nas regras gramaticais. Eu foco mais naquela questão de ler e tentar entender só de olhar o que está sendo dito naquele texto. Mas olha só, eu estou dizendo que de 70% a 80% das palavras eu vou conhecer mais ou menos por elas serem cognatas. Ok, mas será que todo cognato é confiável? Vamos falar então sobre os falsos cognatos, que a gente vai também chamar de falsos amigos, ok? São palavras que parecem, mas não são. São palavras que a grafia é muito igual, mas o significado é completamente diferente, ok? São os falsos cognatos. Palavras cognatas são aquelas que apresentam grafia e significado idêntico ou semelhantes em 2 ou mais idiomas. Já os falsos cognatos são palavras que a grafia é semelhante, porém o significado é completamente diverso. Olha um exemplo. Actually não significa atualmente, né? Quando a gente lê actually, né, dá a intenção de atual, né? Mas não tem nada a ver com a palavra atualmente. E significa, sim, na verdade. Então, quando eu quero falar assim, na verdade, o que eu tô querendo dizer, eu vou usar actually. Ou o fato é que, na verdade, né, eu vou usar actually. Então, olha só, eu trouxe aqui uma tabela de falsos cognatos, pra gente que são os mais comuns, os que mais costumam aparecer, e aí eu trouxe como a palavra em inglês, o que ela realmente significa, qual é a palavra que ela se parece em português e como a gente deve dizer essa palavra em inglês, tá? Então são 4 coisas. Eu vou dizer, eu tenho uma palavra que parece uma coisa, eu vou dizer o que ela realmente significa. Depois eu vou dizer o que ela parece. E aí essa palavra que parece eu vou dizer como ela é em inglês. Olha só o exemplo. Push. Push parece puxar, mas na verdade é empurrar. Então push significa empurrar. Ela parece com puxar. Mas puxar, na verdade, eu falo pull. A mesma coisa, outro exemplo. College. College é faculdade. Ela parece colégio, mas colégio em inglês é school, né? O mesmo que escola. Pretend. Pretend significa fingir. Parece pretender, mas pretender em inglês eu falo intend. Outro exemplo, tax. Tax significa imposto. Parece que eu estou falando taxa ou taxi. Mas se eu for falar taxa, eu vou falar fee. E se eu for falar táxi, eu vou falar taxi ou cab, tá? E prejudice. Prejudice significa preconceito. Ela parece que eu estou falando prejudicar, mas prejudicar eu falo harm. Olha mais uns exemplos. Esse exemplo é muito comum também, principalmente na vida acadêmica, que é application. Application significa inscrição, registro, matrícula, tá? Mas ela parece que eu estou falando aplicação, né? Se eu estiver falando aplicação financeira, vai ser investment, tá? Outra palavra, costume. Costume significa traje ou fantasia, tá? Traje, traje de vestir, traje para festa, né? Qual traje que eu vou usar para o evento? Qual é o costume? Ou então fantasia, festa fantasia, eu vou falar costume party, ok? Mas costume é a mesma grafia, inclusive, de costume, né? Mas costume, em português, em inglês eu falo
habit, tá? Eu não vou falar costume. Costume é fantasia ou traje. E lunch. Lunch também é um exemplo bem comum, né? Muitas pessoas confundem bastante. Lunch significa almoço. Se eu quiser fazer um lanche, eu vou fazer um snack. Então, tá na hora do lanche. É a hora do snack. It's snack time. Não é lunch time. Lunch time é a hora do almoço. Outro exemplo que eu trouxe, support. Support significa dar apoio, apoiar. Quando eu falo suportar, em inglês eu falo to withstand. É um verbo, significa to withstand. E o último exemplo, realize. Realize em inglês significa perceber. Quando eu percebo alguma coisa, I realize, ok? Não significa realizar, que é a palavra que parece, né? Mas não significa realizar. Realizar eu falo to accomplish ou to make come true, ok? Tornar real, to make come true ou to accomplish, tá certo? Então, esses são alguns exemplos de falso cognato. Então, esses são alguns exemplos. Mas, teacher, meu Deus, são muitas palavras parecidas. Calma, don't panic. Os estudos comprovam que apenas 0,1% do vocabulário é composto de falsos cognatos. Então, a chance de você pegar um texto e ter um falso cognato existe? Com certeza, são palavras comuns. Porém, a chance é de que no meio de um texto todo você vai ter 1, 2 falsos cognatos no máximo. Na maioria dos casos, as palavras cognatas vão ser cognatos verdadeiros, ok? True cognates, ok? False cognates existem, são muito importantes a gente aprender. Esses exemplos que eu trouxe são os exemplos de maior incidência, inclusive, são os que mais ocorrem, são as palavras mais comuns que as pessoas mais costumam confundir, né? Eu vou ser bem sincera para vocês, inclusive, eu faço confusão com push e pull até hoje na minha vida. Assim como eu acho que eu tenho algum problema em decorar esquerda e direita, se eu vejo uma porta escrito push em português, o que eu faço? Eu empurro. E a mesma coisa, se está escrito em inglês pull, eu puxo, eu faço uma confusão. Então, assim, é bem complicado algumas coisas, mas a gente aprendendo, memorizando quais são as palavras. Lembra da dica que eu já dei para vocês de memorizar 10 palavras novas todo dia? Com o tempo, em pouco tempo, a gente adquire um vocabulário bem extenso e a gente praticando, a gente ganha uma certa fluência com uma velocidade bem interessante. Então, tentem sempre praticar. Toda aula, as palavras que eu trouxer, tentem memorizar em casa, treinar a pronúncia, né? Uma ótima ferramenta para pronúncia é o Google, tá? No Google você digita a palavra, né? Coloca assim, tradução. Ele vai te dar a tradução, mas ele também vai te dar lá, vai aparecer um sonzinho, um íconezinho, tipo de um alto-falante. E aí você clica ali, ela vai pronunciar para você a palavra. Então, uma forma boa de aprender a pronúncia correta é ouvindo. O Google é uma ferramenta bem interessante. A gente tem outros aplicativos, né? Vocês podem dar uma pesquisada, existem vários aplicativos, eu nem vou recomendar nenhum aqui, mas existem vários aplicativos online que ajudam com a questão da pronúncia, tá? E na ampliação do vocabulário. Então, tentem usá-los, façam uso, tentem todo dia acrescentar algumas palavras novas ao vocabulário. Em pouco tempo, vocês vão estar com bastante desenvoltura no idioma, ok? Então, não entrem em pânico. 0,1% das palavras dos idiomas costumam ser falsos cognatos. Na maioria, aquilo que parece realmente é, tá certo? Então, vamos fazer um exercício? Let's practice a little bit. Eu trouxe um parágrafo, é só um parágrafo, tá? Pra gente ler e tentar ver quantas palavras dá pra gente entender no texto abaixo, unicamente usando essa técnica dos cognatos, ok? Olha só, enquanto eu leio o parágrafo, vocês vão prestando atenção nas palavras que estão escritas e vão vendo quais palavras lhes parecem mais semelhantes com o português, ok? Olha só, video and animation. These are the products of the modern age. Video is a powerful and effective tool for communication and information storage. Video libraries are excellent reference and documentary sources. Animation is similar to video, but created through artificial means. These can be created out of still images or computer draw images, through their alteration in appearance or by empowering with
movement. Ok? Enquanto eu li, vocês foram prestando atenção quantas palavras vocês conseguiram identificar no texto abaixo. Olha, eu vou dizer para vocês aí que eu acho que tem uma quantidade boa, viu? Vamos lá? A gente começa pelo próprio título, Video and Animation. Vídeo é um cognato idêntico, vídeo. E animation, animação, é um cognato semelhante. Inclusive, esse finalzinho, ation, né? A gente vai estudar logo mais nessa mesma aula os sufixos e os prefixos e os sufixos, no caso. Vocês vão ver que ele é sempre utilizado em palavras que terminam com C cedilha, A, O, tio no português. Então, animation, animação, ok? Olha só, these are the products. Products, lembra? Produtos, né? E é exatamente isso. Of the modern. Modern é moderno, tá? The modern age, a era moderna. Então, esses são produtos da era moderna. Video, de novo, is a powerful and effective. Effective é uma palavra cognata, né? Lembra? Efetiva. Então, effective tool for communication. Communication também é um cognato. And information, também é outro cognato, information, storage. Video libraries. Video é, de novo, outro cognato, a gente já usou ele outras duas vezes. Video libraries are excellent reference. Excellent significa excelente. E reference, referência. And documentary sources. Documentary também é documental, né? De documentário, né? Animation, de novo, is similar. Similar é palavra idêntica a similar em português. To video. But created through artificial means. Então, artificial é artificial. Então, criado através de meios artificiais. Pode ser criada através de imagens, né? This can be created out of still images or computer draw images. Então, olha só, a gente tem computer, né? Computador e images, imagens. Então, são cognatos semelhantes. Through their alteration, então, alteration é alteração. In appearance or by empowering the with movement. Movement é movimento. Então, olha só, vamos contar quantas palavras cognatas a gente encontrou aqui, ó. Video, animation, product, modern, video de novo, effective, communication, information, video de novo, excellent, reference, documentary, animation, similar, artificial, computer, images, alteration e movement. Olha só, de um parágrafo inteiro, olha quantas palavras são semelhantes, ok? Então, a gente começa a nossa técnica de estratégia de vocabulário trabalhando justamente os cognatos por isso, para vocês verem que dá para a gente extrair uma ideia central apenas olhando as palavras que nos são cognatas, que são parecidas com aquilo que a gente já conhece, ok? Então, olha só, eu consigo entender que são produtos modernos, vídeo é um efetivo para comunicação, informação, vídeos são excelente, referência, documentários, a animação é similar ao vídeo, né, mas ela é artificial, computadores desenham imagens, né, com alterações e movimento. Então, já deu para eu entender que eu estou falando sobre vídeo e sobre a animação, ok? Eu não vou traduzir o texto todo porque eu quero justamente que vocês captem a ideia central. E ela é bem essa, eu estou falando sobre vídeos, estou falando que vídeos são excelentes referências, que a animação é similar, né? Já deu para entender que ela é similar, aí eu vou fazer uma diferenciação, que é sobre a questão de ser artificial, eu vou usar imagens de computador. Então, elas são bem, eu consigo extrair bem a ideia apenas olhando os cognatos, ok? Então, olha só, eu trouxe seguindo, para a gente continuar com a nossa aula, a gente tratou sobre os cognatos. Agora, então, vamos para as palavras não cognatas, são aquelas palavras desconhecidas. E aí, teacher, como que eu vou fazer? Bem, eu vou ter que separar primeiro em palavras relevantes e as palavras não relevantes,
ok? O que eu faço com as não relevantes? Sinceramente, a gente deixa elas de canto, tá? Mais pra frente a gente vai estudá-las e vai desenvolver o vocabulário. Mas como eu quero técnicas para eu poder conseguir compreender um texto, que eu preciso extrair informação dele com uma certa urgência, né, maior, eu vou focar o quê? Nas palavras que são relevantes para a compreensão. E aí, como é que eu vou fazer? Eu vou tentar inferir o significado delas, eu vou tentar entender o significado delas usando duas coisas. O primeiro, o contexto. Então, olha só, voltando naquela atividade lá. Pelo contexto, eu vou pegar as palavras que eu não conheço e vou tentar identificar. Olha só, na segunda linha desse exercício, a primeira palavra é powerful. Powerful, ela não é uma palavra cognata. A gente pode até saber que tem a ver porque a gente tem aqueles botãozinhos de power, né, em quase todo equipamento eletrônico. Então, a gente sabe o que significa o power. Mas, vamos dizer que a gente não faça a menor ideia. Se eu estou falando que vídeo é alguma coisa efetiva, o powerful, eu vou lembrar pelo contexto, sim, eu posso até puxar pelo contexto, sim, né, ativar lá meus conhecimentos prévios, né, meu background knowledge, lembra que a gente já falou sobre isso? Eu vou ativar ele e eu vou saber que power vem de poder, né, de energia. Powerful and effective, então, é uma coisa efetiva e que tem poder, ou seja, poderosa. Pelo contexto, eu vou tentar entender o que aquela palavra significa, tá certo? Essa é a primeira forma que eu vou usar para trabalhar a identificação do significado daquelas palavras que são relevantes, mas não são cognatas, tá certo? E a outra forma, eu vou estudar os afixos. O que são afixos? São partículas que eu acrescento nas palavras e eles vão alterar o significado dela. Olha o exemplo do powerful. Powerful tem o sufixo, os afixos são prefixos ou sufixos, a gente vai ver logo mais. Mas só o exemplo. Powerful tem o sufixo full, que significa cheio, né, que contém algo. Então, powerful. Se eu tenho o sufixo full, eu sei que é uma coisa que é cheia daquela característica. Então, ela é cheia de poder, ou seja, ela é poderosa. Tá certo? É assim que a gente trabalha o estudo das palavras que não são cognatas, porém são relevantes e a gente precisa compreender naquele contexto. Tá certo? Então, vamos lá. Trabalhando a questão do contexto, nós vamos trabalhar com lexical inference, ok? Inferência lexical. O que significa isso? Ao encontrar uma palavra desconhecida, a gente pode tentar adivinhar o seu significado fazendo uso do contexto. É a famosa prática de ler nas entrelinhas. E como que eu faço isso? A primeira coisa, eu vou ativar o conhecimento prévio, aquelas palavras que me trazem lembrança de alguma coisa, né? Olha, aquela história do powerful. Powerful, eu sei que power é o botãozinho de ligar. Então, eu já vou ativar esse conhecimento prévio, vou trazer, né, à tona para poder daí compreender. Em seguida, eu vou olhar o contexto semântico, ou seja, o significado do texto como um todo, né? Eu vou olhar aquela palavra, do que o texto, de uma forma geral, está falando, para eu poder ver se dali eu consigo entender. Então, igual eu fiz, a gente tem a palavra vídeo e tem a palavra efetiva, né? Effective. Então, se eu tenho vídeo, é efetivo, e o powerful está junto ali do efetivo, e aí eu lembro, pelo meu conhecimento prévio, que power significa poder. Então, eu vou traduzir que efetivo e poderoso, pelo contexto semântico do texto como um todo, ok? Em seguida, eu vou analisar o contexto linguístico, ou seja, eu vou ver se a palavra é um substantivo, se ela é um adjetivo, se ela é um verbo, tá? Vou seguir analisando o contexto não linguístico também. Eu vou olhar as gravuras que o texto pode ter, se tem alguma tabela, algum gráfico, algum elemento não textual que vai me ajudar a compreender. E por fim, eu vou analisar a organização textual. São aquelas pistas que já tem contidas no título, no subtítulo, na divisão em parágrafos, né, conforme o texto é dividido. Eu vou olhar a organização textual para também tentar extrair o significado daquelas palavras que são relevantes. Certo? Vamos praticar um pouquinho? Vamos fazer assim, a gente falou bastante de teoria, vamos praticar um pouquinho. Eu trouxe um parágrafo com a palavra, no meio desse parágrafo tem a palavra wait. Eu quero que vocês, lendo o parágrafo, tentem identificar o significado dessa palavra,
ok? Ela é uma palavra totalmente não cognata, né? Ela não lembra em nada, nenhuma palavra em português, né? A grafia dela não lembra, né? Tem muitas consoantes juntas aí no final, né? 3 consoantes juntas, o G, o H e o T. Enfim, ela não tem, definitivamente não tem, ou não parece ter, porque às vezes até não parece, mas tem, né? Origem latina, então ela é bem diferente. Eu quero que vocês, lendo o texto, tentem identificar o significado. Eu vou dar o tempo de eu ler o parágrafo para vocês tentarem entender usando essas práticas de inferência lexical, ok? Vamos lá. Many people are worried about their weight. To reduce weight, they eat less, eliminate carbohydrates from their diet, do a lot of exercises to burn calories, and etc. Ok, texto curtinho, rapidinho. Mas olha só. Muitas pessoas, né? Many people are worried about their weight. To reduce weight, they eat less, eliminate carbohydrates from their diet. Olha só, quais cognatos que a gente tem aqui. Mentira, vamos parar. Vamos voltar lá. Qual é o nosso conhecimento prévio? A segunda palavra do texto eu tenho certeza que, mesmo que ela não seja cognata, o conhecimento prévio permite vocês saberem que são pessoas, né? People. People é uma palavra bem conhecida, tem uma, né, existia, não sei se ainda existe, uma revista bem famosa que era People, né? Você falava sobre artistas, modas, enfim. Então, é uma palavra conhecida, embora ela não seja cognata, ok? Mas vamos buscar os cognatos. Eu tenho aqui reduce, né, que é reduzir. Eu tenho eliminate, que é eliminar. Carbohydrates, que é carboidratos, então eliminar carboidratos, né, reduzir. Aí eu tenho diet, né, de dieta, exercises, que é exercícios, e calories, calorias. Então, olha só, eu tenho reduzir, eliminar carboidratos, da dieta, fazer exercícios, queimar calorias. Olha só. Na segunda vez que a palavra aparece no texto, weight, ela vem seguida do cognato reduce, reduzir. Então, se eu quero reduzir e eu tenho que eliminar carboidratos na dieta, exercício, calorias, eu estou falando de quê, gente? O que eu reduzo quando eu corto carboidratos, quando eu faço dieta, exercício? Exatamente, o peso, né? Então, weight significa peso. O peso corporal é weight, peso de uma forma geral, qualquer peso, né? Qualquer medida de peso a gente fala weight, ok? Então, olha só, pelo contexto eu consigo entender o que ela significa, tá certo? Então é assim que a gente faz a prática da inferência lexical, puxando aqueles conhecimentos prévios, os cognatos e olhando o contexto, ok? A gente vai fazer uma pausa e no próximo bloco de aula a gente vai retomar o assunto tratando dos afixos, ok?